Fala galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos tratar de um tema extenso e que é extremamente importante para as provas de residência e para a prática nos ambulatórios. Nós vamos falar sobre a síndrome metabólica. Começando pelo conceito, a síndrome metabólica é um transtorno complexo representado por um conjunto de fatores de risco cardiovasculares relacionados à deposição central de gordura e resistência à insulina. Ela causa um aumento da mortalidade geral em 1,5 vezes e um aumento do risco cardiovascular em 2,5 vezes. Alguns estudos recentes ainda chegam a estimar esse aumento em até 3 vezes. Lembrando que eu estou utilizando os dados da Diretriz Brasileira para a Síndrome Metabólica, beleza? A prevalência estimada no mundo, já que a gente não tem dados oficiais e precisos para o Brasil, é de 12,4% até 28,5% para homens e de 10,7% até 40,5% para mulheres. Os critérios diagnósticos utilizados para a síndrome metabólica no Brasil são baseados no ATP3. Você também pode encontrar o da OMS, que utiliza o distúrbio da glicose como um item obrigatório para o diagnóstico, ou ainda a tabela da Federação Internacional de Diabetes e o Harmonizing, que utilizam valores para circunferência abdominais de acordo com a etnia. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser dar uma olhada. Voltando aos critérios utilizados no Brasil, você precisa de pelo menos 3 critérios dos 5 possíveis para diagnosticar a síndrome metabólica. Então, a circunferência abdominal deve ser maior que 88 para mulheres e 102 para homens. A PA deve ser maior ou igual a 130/85 e a glicemia maior ou igual a 100. Aqui eu coloquei um asterisco porque eu já coloquei a atualização recomendada pela Sociedade Americana de Diabetes, já que o valor antigo era de 110. O HDL deve ser menor que 50 nas mulheres e 40 nos homens. E por fim, o triglicérides deve ser maior ou igual a 150. Como fisiopatologia, eu resumi nesse quadro algumas coisas que são importantes. O aumento de gordura abdominal leva a uma série de problemas metabólicos, com o aumento da secreção de angiotensina, que pode levar à hipertensão, aumento da secreção de citocinas pró-inflamatórias e também de triglicérides. Mas o principal que eu quero destacar é o aumento da resistência à ação da insulina, que acaba estimulando o pâncreas a produzir lá nas células beta da ilhota de Langerhans ainda mais insulina, levando a um estado de hiperinsulinemia. Mas como a gente sabe, apesar disso, a glicose não consegue entrar na célula, já que a insulina não consegue agir. Isso leva a um estado de hiperglicemia, situação que ao longo dos anos pode levar ainda ao quadro de diabetes tipo 2. Também é importante saber que toda essa condição favorece a formação de placas de ateroma, disfunção endotelial e dislipidemia, numa espécie de ciclo vicioso, aumentando assim o risco cardiovascular e de doença arterial coronariana. As principais manifestações associadas à síndrome metabólica são a acantose nigricans, a esteatose hepática, o hiperandrogenismo, a disfunção endotelial e a aterosclerose. E antes do tratamento medicamentoso, é fundamental realizar a prevenção primária, já que existe um aumento considerável da obesidade no Brasil. A predisposição genética, a alimentação inadequada e a falta de atividade física são fatores predisponentes na síndrome metabólica. Então, a mudança de estilo de vida deve ser a primeira medida a ser tomada com o paciente. A atividade física e a alimentação adequada fazem parte desse plano, sendo que os pacientes obesos devem perder de meio a 1 kg por semana. Pode-se utilizar o modelo DASH para carboidratos e a dieta do Mediterrâneo, que é mais saudável. Lembrando ainda que o sal de cozinha está limitado a 6 gramas por dia. As metas do tratamento para a síndrome metabólica são bem segmentadas, sendo que os pacientes com risco para doença arterial coronariana maior do que 10%, de acordo com o score de Framingham, já possuem indicação para o uso de AS, já que esses pacientes se encontram no estado protrombótico, com elevação de fibrinogênio e do fator inibidor de plasminogênio. A abordagem da hipertensão tem o objetivo de reduzir morbidade e mortalidade cardiovascular e renal. São eleitos para o tratamento os pacientes que possuem PA maior que 140/90 ou maior que 130/85 no caso de diabéticos. A meta para os diabéticos é uma PA menor do que 130/80. Para pacientes com elevado risco cardiovascular, a meta é de 130/85. E em caso de pacientes com proteinúria maior que 1 grama por 24 horas, a meta passa a ser mais rígida, com 120/75. Essas metas têm que ser atingidas num período de até 6 meses. Como drogas de escolha para o tratamento, a maioria dos pacientes se beneficia com a associação de classes, ao invés de monoterapia. Mas para pacientes em estágio 1 de hipertensão, você pode fazer a monoterapia e, caso exista uma resposta inadequada, adicionar outros antihipertensivos.
A única ressalva que a diretriz faz quanto à associação de classes é não associar drogas que possuam mecanismos de ação semelhantes, como o BRA e ECA, por exemplo. Pacientes diabéticos costumam se beneficiar com o bloqueio do sistema renina-angiotensina, assim como os nefropatas. No caso de diabetes tipo 1, o IECA é a melhor indicação, enquanto para o paciente diabético tipo 2, os BRA são as melhores indicações, como a losartana, por exemplo. Pacientes hipertensos com pressão acima de 160/100, a associação de drogas deve ser considerada já no início do tratamento, utilizando sempre o diurético como uma das drogas. Eu listei aqui todas as classes disponíveis e é interessante você saber pelo menos uma droga de cada uma delas. Eu vou deixar na descrição do vídeo, ok? A dislipidemia é um outro problema grave desses pacientes, com níveis baixos de HDL e elevados de triglicérides, causando disfunção endotelial e aumentando o risco cardiovascular. Para o tratamento, as estatinas, que diminuem os níveis de LDL e funcionam ainda como estabilizadora de placas, são a primeira escolha. Elas atuam inibindo a HMG-CoA redutase, reduzindo a síntese de colesterol, além de bloquear a síntese hepática de triglicérides. Como exemplo, nós temos a simvastatina, que é distribuída gratuitamente na rede, a atorvastatina e a rosuvastatina. A rosuvastatina, apesar de ser mais cara, ela é capaz de reduzir em até 55% do LDL e elevar em até 9% o HDL. Lembrando que os pacientes em uso de estatina têm risco de rabdomiólise, então você tem que fazer um monitoramento desse paciente. Os fibratos estão indicados para redução do triglicérides e elevação do HDL. São a droga de escolha para pacientes com triglicérides acima de 500, que têm alto risco de pancreatite. Por fim, o ezetimiba, o inibidor seletivo de absorção do colesterol lá no intestino, utilizado na dose de 10 mg por dia. Ele está indicado para os pacientes intolerantes ao uso de estatinas ou em associação com elas. E para finalizar, eu vou falar sobre a abordagem da obesidade na síndrome metabólica. Está indicado o tratamento medicamentoso para os pacientes com IMC acima de 30, ou seja, obesos grau 1. E IMC entre 25 e 30, mas que apresente alguma outra comorbidade, como o diabetes, por exemplo. As medicações mais utilizadas acabam sendo a sibutramina, que tem efeito noradrenérgico e serotoninérgico e atua como uma inibidora do apetite, e o orlistat, que inibe a absorção de gordura. O tratamento cirúrgico acaba sendo reservado para pacientes com IMC acima de 40 ou acima de 35 com comorbidade e que o tratamento acabou não funcionando. Bom, galera, era isso que eu tinha para falar, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever e clicar aí no joinha do YouTube, além de divulgar para seus amigos. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa aí nos comentários que eu respondo. Valeu, um abraço!